Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar de coisa boa, falar de numerologia, falar de autoconhecimento. Pois bem, vamos lá. Uma pessoa nascida nesses dias ligados ao número 2, como é a natureza da vida dessa pessoa? Primeira coisa, seja você do dia 2, dia 11, dia 20 ou 29, uma coisa muito importante para você, prestar atenção nos seus sonhos, porque a vibração do 2 é ligada ao sonhar, é ligada a esse contato com o astral, vamos dizer assim. E por conta desse contato com o astral, uma outra coisa muito importante é justamente entender pelo menos as fases da Lua. Muitas vezes na consulta eu recomendo para a pessoa, olha, procure pelo menos estudar astrologia dentro do possível, porque a pessoa ligada nessa vibração tem um contato com esse mundo aí fora muito maior que a média, muito maior que a média, vamos dizer assim. Então ela sente muito, a Lua entrou em Áries, a Lua entrou em Peixes, a pessoa sente aquilo de uma forma que às vezes ela está tão acostumada que nem percebe. Por isso que às vezes as pessoas dessa vibração têm variação de humor, às vezes é instável, às vezes quer fazer uma coisa, quando acorda no outro dia já não quer mais fazer, não quer mais saber daquilo. Porque a pessoa sente assim a mudança acontecendo ao redor dela, aquilo impacta nela. Mas isso é uma via de mão dupla. Por isso que o 2 é o diplomata. Uma pessoa desse dia, especificamente 2, ela tem uma vibração voltada para apaziguar os ânimos, porque ela sente o conflito dentro do outro. Assim como ela sente o movimento lá da Lua, ela sente o movimento aqui do semelhante, se tem alguma coisa acontecendo, se tem algum problema, se tem alguma situação. Não precisa nem muitas palavras, porque é uma pessoa muito intuitiva, uma pessoa com muita sensibilidade. Então tem uma condição com isso de realmente entender a sentimentalidade do outro, entender o coração do outro, trazer um conselho, trazer uma orientação. Pessoas dessa vibração do dia 2 são muito boas para justamente aconselhar. Já traz isso meio natural, assim. Já sabe o que dizer, já sabe o que fazer diante de algumas situações. Então isso é muito interessante. Você, que nasceu nesse dia 2 especificamente, de qualquer mês, prestar uma atenção realmente na sua capacidade de aconselhamento. E fazer nutrir isso, fazer fortalecer isso, procurar ter um contato também com a espiritualidade. Isso é fundamental para uma pessoa número 2. Espiritualidade, que não significa, tá, gente, que você tenha que frequentar, fazer parte de uma religião. Não tem a ver com isso, não. Tem a ver com espiritualidade, tem a ver com entender essas energias do universo, tem a ver com se entender como um espírito, entender esse mundo que a gente está como uma energia, como uma força, mais do que só matéria, para poder justamente compreender as mensagens que recebe, que é muito natural. Um cuidado que a pessoa tem que ter é com esse desejo de paz, se tornar a pessoa muito passiva e ela ficar indiferente às coisas da vida. Tipo assim, ficar sempre esperando um sinal, esperando que a pessoa ligue para convidar para sair, esperando que alguém diga que ela pode ir na festa. Meu amigo, para de esperar. Porque como a gente falou, da mesma forma que a pessoa do número 2 recebe as coisas do universo, ela também consegue emitir de dentro dela. Então por isso que ela tem que ter um alinhamento positivo. Porque o que ela faz, o que ela transmite, vai ter um impacto. Não vai passar batido. Então, se a pessoa transmite força, alegria, coragem, aquilo ali chega para as pessoas. Então, se você está querendo um emprego melhor, se você está querendo namorar aquela pessoa, se você está querendo se mudar, sinaliza para o universo. Faz o movimento, age, constrói, movimenta, começa. Porque às vezes essa é a dificuldade número 2, né? Uma pessoa nascida no dia 2, que uma pessoa do dia 11 já vai ter bem menos. Porque uma pessoa do dia 11, dentro do 11 tem o 1, repetido ainda por cima. Né? Não vamos entrar na conversa de número mestre, porque aí seria um outro vídeo, mas só para entender o seguinte: pelo 11 ter dentro de si o 1 repetido, está falando de uma individualidade presente. Essa individualidade confere à pessoa uma condição de justamente conseguir entender como se posicionar, conseguir entender como se colocar, que o número 2 já não tem toda essa condição. O número 11 também, a gente pode ver o 10 mais 1, onde o 1 sou eu aqui, pequenininho, anãozinho, e o 10 é Deus. Então o 11, a pessoa sente muito que precisa estar ligada com Deus. Essa coisa da espiritualidade, que eu falei antes, já em outro patamar, já em outra frequência. A pessoa precisa desse contato justamente para poder ver que tem um sentido maior nas coisas, poder ver que tem um sentido maior na sua vida, poder também organizar suas forças, seus recursos, sua energia de uma forma mais próspera, mais positiva. Esse contato, esse sentimento de ligação com o superior. Outra coisa dentro desse 10 mais 1 é porque a pessoa justamente ela percebe coisas que nem todo mundo percebe. Então às vezes uma pessoa dessa vibração ela é meio que
mal entendida. Não é nem que as pessoas fazem por mal, não. Então, se você já passou por isso, você é do dia 11, do mês 11, não se preocupe não. É porque realmente tem coisas que a pessoa está captando que às vezes para ela aquilo tem um sentido. Porque é como se a pessoa sentisse assim que está realmente recebendo um recado divino ali, né? Assinado por Deus e tudo mais. Mas nem sempre é assim para os outros. Então, se você às vezes vê uma coisa assim, não precisa falar. É muito importante aprender também a silenciar, receber e ficar quieto, ficar na sua, entender que é como se fosse um voto de confiança. Se eu lhe digo uma coisa e ele peça um segredo, eu sei que você não vai contar para ninguém. Pessoas do dia 2, 11, 20, 29 são pessoas confiáveis, meu amigo. Ou não, esse é o problema. Por que às vezes não são pessoas confiáveis? Porque às vezes no querer de agradar o outro, ela mente. Por exemplo, se a pessoa número 2, que é uma pessoa às vezes número 2, nascida em qualquer dia do mês, qualquer dia 2, qualquer dia 11, qualquer dia 20, qualquer dia 29 de qualquer mês, qualquer um dos 4, às vezes por que a pessoa tem problema de confiança? Porque ela quer muito agradar, ela quer muito se sentir assim, parte de alguém. Então se a relação aqui comigo fica um pouco mexida, às vezes a pessoa número 2 é um pouco sensível, assim, qualquer coisinha ela já se dói, já fica assim, coração de porcelana, né? Qualquer coisinha já arranha, já machuca. Aí outra pessoa ali tá agradando ela, aí ela vai e diz, não, porque o Thiago, porque isso, porque aquilo, porque ele não cuida dos gatos dele, porque não sei o que lá, porque ele é assim, porque tal. Então, às vezes, tem que tomar um cuidado. Você, dentro de si, perceber em si esse querer de fazer isso, você examina de onde é que está vindo aquilo, tá? Porque isso é uma coisa do número 2 em si, em qualquer dia desses 4 que a gente falou, de qualquer um dos 12 meses do ano. Mas se a pessoa consegue superar isso, ela se torna uma pessoa muito confiável, porque ela não vai abrir o jogo. Ela sabe que aquilo que ela está recebendo é um segredo sagrado, ela vai guardar com ela. Da mesma forma como ela espera isso dos outros. Por isso que uma pessoa do dia 2, do dia 11, e especialmente uma do dia 20, tem uma sensibilidade assim, no sentido da confiança, que é muito forte. São pessoas, principalmente do dia 20, que não sabem lidar muito bem com traição, com enganação, com falsidade. Porque já é o 2 em outro patamar. A pessoa do dia 20, ela já veio com essa força do 2 num potencial elevado. Por quê? Porque o 0 na numerologia não significa nada, não significa vazio, não significa acabou-se. Na numerologia, o 0 significa intensificação, significa aumento, significa fortalecimento. É como pegar aquela vibração e levar ao quadrado, levar ao cubo. Então, o 20, a pessoa do dia 20, aquela sensibilidade dela, dentro dela, é muito maior. É muito maior as coisas que acontecem, o jeito que ela recebe, o jeito que ela percebe, o jeito que as coisas são no mundo dela. Então, é uma pessoa que a gente tem que tomar muito cuidado. Como é que fala, tem que tomar muito cuidado como é que age com aquela pessoa. Porque, às vezes, pela conjuntura do mapa numerológico, a pessoa até pode ter assim, uma força, demonstrar assim, uma energia, uma certa resistência. Mas no fundo aquela pessoa sofre. Pode prestar atenção. Se é o seu caso, pode prestar atenção, né? Então, se você nasceu no dia 20, uma coisa muito importante é justamente nessas pessoas que você confia, que você tem uma intimidade, você conseguir falar da sua vida. Porque o 2, uma pessoa do dia 2 já é receptiva. As coisas do universo, das pessoas, é meio que um imã, assim. A do dia 20 é mais ainda. Bem mais do que a pessoa do dia 11. Porque a pessoa do dia 11... ela tem isso assim, mas ela ainda é preocupada com o que é dela, os problemas dela, as coisas dela. A pessoa do dia 11 consegue assim se esquecer um pouco do mundo lá fora e focar assim, não, minha missão, meu trabalho, minha família, meu dinheiro, minhas coisas, meu sucesso, minha prosperidade, consegue. A do dia 20, isso é mais difícil, porque ela quer muito saber do todo. Ela quer saber que todos estejam bem, todos da sua família, todos os seus amigos. Às vezes a pessoa do dia 20 tem dificuldade de foco, não é porque ela simplesmente tem preguiça. É porque é tanta energia que ela está percebendo, que ela está sentindo, que às vezes ela nem se dá por conta. Então, importante para você silenciar, se recolher mais, meditar mais, escutar mais a sua voz do seu coração, porque às vezes isso é um problema. A pessoa do dia 20 é muito preocupada com o outro, escutar o outro e não se escuta. Aí a pessoa tem uma intuição, poxa, devo ir para a esquerda. Aí vem fulano, Beltrano, Ciclano, qualquer pessoa, vá para a direita, porque isso, porque aquilo, porque Joãozinho fez assim, deu certo, Mariazinha fez assim, deu certo. Aí a pessoa fica, eita, é verdade, acho que eu vou fazer assim porque estão dizendo, mas
Não vai dar certo. Porque não é o caminho dela aquele. Então, a autoconfiança se apresenta também como uma virtude fundamental para ser desenvolvida nesse aspecto, tá? Então, preste atenção aí na sua vida, como é que tá isso. Às vezes, uma coisa do número 0 também, seja uma pessoa do dia 10, do dia 20, do dia 30, é que é um reaprendizado. A pessoa espiritualmente chegou numa encarnação atual para reaprender as virtudes daquele número. Isso acontece também. Então, o que isso significa? O que isso pode trazer para você, assim, se você acredita nessa história de reencarnação, que é uma premissa da numerologia, tá? A numerologia é uma ciência reencarnacionista. Nesse sentido, é justamente um reencontro. Pode ser tanto no sentido de que a pessoa não tem nada e precisa aprender, né? Chegou assim, olha meu amigo, você falhou lá atrás, você faltou na aula, você ficou de recuperação, vamos aprender agora. Como pode ser assim, a pessoa já tem um PhD e ainda descobre que tem mais coisa para aprender. Pode ser todas as duas coisas, né? Essa energia tanto no 10, como no 20, como no 30. A pessoa já sabe tudo e tem que aprender mais ainda, ou a pessoa já não sabe nada, por isso que aquilo se apresenta com tamanha dificuldade na vida da pessoa, né? Às vezes é meio que uma provação, assim. Então, você examine na sua vida. Qualquer dúvida, entre em contato aqui. E uma pessoa do dia 29, ela é muito diferente das outras, porque tem o 2 junto do 9. Então, se você está acompanhando aqui os vídeos, teve um vídeo já que a gente já falou a respeito dos números de 1 até 9, o essencial, assim. E o número 9, ele é um número muito preocupado com a humanidade. Então, o 29, a pessoa sente muito as dores da humanidade. E 2 mais 9 é 11. Então, a pessoa dentro de si tem todo um jogo de influências, porque tem a presença do 2, clara, tem a presença do 9, também clara, e no subtexto tem a presença do 1, pelo 11. Então, é uma pessoa que ela quer ser protagonista da mudança do mundo. Ela quer ser protagonista dessa salvação da humanidade, de certa forma. Qual é o problema aqui? É a pessoa que acha que é a Mulher Maravilha, é a pessoa que acha que é o Batman, que não dói, que tudo ela sobrevive, que amanhã de manhã ela tá bem, ela acha que tem uma resistência infinita. Não, meu amigo, lembra que você é um ser humano, lembra que você precisa de tempo, às vezes, para processar as coisas, para se recuperar. Lembra da sua limitação para poder justamente se fortalecer, tá? Não dá para resolver tudo de uma só vez. É o que eu digo para as pessoas. O que vai resolver a humanidade é a própria humanidade. Então você tem que escolher a sua batalha. Que às vezes essa é a dificuldade. Como a pessoa, assim como eu falei antes do 20, a pessoa do dia 29, ela também sente assim muitas influências, muitas ideias, muitas energias, muitas coisas. Sente muita coisa. E às vezes é difícil para ela filtrar, tá, o que é essencial aqui, quem sou eu nessa história, qual é o meu foco nessa história, o que eu estou pensando, isso é difícil para essa pessoa. Então a meditação não é assim recomendada não, ela é quase mandatória para uma pessoa do dia 29. Precisa meditar, precisa recolher, precisa silenciar, respirar profundamente, aterrar, bota aí na internet, exercícios de aterramento, se você é do dia 29, para poder se sentir, se perceber e fazer as coisas que precisa fazer por si própria. Muito importante isso daí, tá? Muito, muito importante. E justamente com essa percepção pessoal, escolher a sua batalha, escolher o que é que você quer fazer que vai ter um impacto na vida das pessoas, o que é que você quer fazer que você sabe que vai ter um sentido, que você sabe que vai ser positivo, que você sabe que vai ser bom, certo? Fazer esse exame, fazer essa escolha e determinar, tá? Porque como a gente falou, dentro do 29, no subtexto, tem como se fosse um 1, né? Por causa do 11. 2 mais 9, 11, 1 mais 1, 2, mas tem um 1 aí nessa história. Então essa frequência dentro da pessoa, a pessoa tem que entrar em contato com ela, sintonizar com ela para poder se determinar. Não ficar, igual a gente falou antes, esperando um sinal do universo, dizer para onde ela tem que ir. A pessoa às vezes que tem que sinalizar, a pessoa às vezes que tem que demarcar, olha, é isso aqui que eu quero. E pode ficar tranquilo, meu amigo, pode ficar tranquila, minha amiga, vai ter teste. Vai ter teste de firmeza nesse sentido aí. Porque como a gente falou, às vezes as coisas demoram um pouco para acontecer, para uma pessoa dessa vibração, 2 em geral, porque ela está ali sentindo muitas influências, ela tem às vezes uma dificuldade de determinar, de escolher, de saber o que é para ela, de conseguir se firmar num compromisso, às vezes ela tem dificuldade com isso, porque ela sente muito, paciência. Então, quando você firmar um compromisso, saiba, vai apresentar um teste, vai apresentar uma dificuldade, vai acontecer alguma coisa. Aí você já, quando acontecer, você já sabe, isso está acontecendo, não é para me derrubar, isso está acontecendo para me lapidar.
É importante a gente botar isso na cabeça. Nem tudo que está acontecendo com a gente é porque a gente tacou pedra em alguém, porque a gente machucou alguém, porque fez mal para alguém. Tem coisa que está acontecendo para a gente crescer, gente. Crescimento espiritual, a ascensão, é contra a gravidade, meu povo. É contra a gravidade, então tem que batalhar contra algumas coisas. Se você está sentindo que está pesado, se você está sentindo que está suando, beleza. Tá tudo certo, esse é o caminho, é assim que eu vejo, tá? Então voltando aqui, desculpa a digressão, voltando para a vibração do dia 29. A pessoa justamente, por essa preocupação com a humanidade, é muito importante também a pessoa no seu trabalho fazer alguma coisa que ela sinta que tem um impacto maior do que somente ficar rico. Somente fazer dinheiro, somente pagar boleto, somente suprir as demandas. Aquilo não é suficiente para a pessoa. A vocação central de uma vibração do dia 2, 11, 20 e 29 é algo mais ligado à espiritualidade, mais ligado assim ao contato com o ser humano, tipo assim, psicologia, ciências esotéricas, essas medicinas holísticas alternativas, tipo Reiki, essas sérias, né? Essas medicinas alternativas holísticas que são sérias, que a gente vê que tem realmente um respaldo, que tem realmente um efeito na vida da pessoa. Mas por conta da presença do 9 ali no 29, a pessoa sente que necessita que aquilo faça uma diferença maior. Não basta somente uma coisa aqui encerrada, uma coisa pequena. Então, se você é do dia 29, sonhe grande, meu amigo, tá? Sonhe grande, minha amiga. Porque é o jeito. A pessoa querer ficar se comprimindo, ficar se diminuindo, ela vai sofrer. Porque ela sente dentro dela que tem que ir muito longe. Ela sente dentro dela que tem que ir muito alto. Então, procure uma forma de fazer isso, tá? E uma coisa que vale para todas as pessoas de qualquer um desses 4 dias do número 2 é autoconfiança, tá? Sem autoconfiança, muito difícil dar um passo no sentido da prosperidade, muito difícil dar um passo no sentido da autorrealização, porque é uma lição que se apresenta, tá? Dentro do número 2. Assim como a pessoa número 2 valoriza muito a confiança, qualquer pessoa do dia 2 até do mês 2 são pessoas de confiança. Que a gente pode, né, falar do que está sentindo, falar do que está acontecendo. Então essa virtude se apresenta muito mesmo na vida da pessoa. Por isso que são pessoas que têm um medo de adultério, têm um medo de traição, assim, uma coisa que a pessoa ouve que aconteceu lá longe com fulano, aquilo já mexe com a pessoa, porque é sério para ela. Então nesse sentido da confiança, ela tem que ter um pouco também você por si próprio, tá? Você por si própria também tem que ter uma certa confiança, também tem que ter uma condição de se olhar assim no espelho e dizer, você consegue. Tem uma fé, tá? Procura desenvolver essa fé em si. E se você é desse dia, espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, tenha feito algum sentido. Se você é de algum desses dias, espero que ajude a dar um direcionamento. Se você conhece alguém que é de algum desses dias, está precisando saber dessas coisas, pode encaminhar. Estamos aqui falando publicamente. Tem os comentários para caso você precise de algum esclarecimento. Então, até a próxima, para falar do número 3. Tchau, tchau.